Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, a gente vai tratar de um assunto, né, que a gente vê aí todos os dias, palestras, mas a gente vai tentar fazer de uma forma mais leve, de uma forma que possa realmente ajudá-los no dia a dia de vocês. A gente vai falar sobre a transmissão e diagnóstico da hanseníase e vamos falar um pouco desse manejo operacional no que diz respeito ao diagnóstico da doença, a vigilância de contatos, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que é o contexto da pandemia Covid-19, que está aí, mas hanseníase continua aí também, né, bombando. Afinal de contas, nós somos estado hiperendêmico e a gente não pode fechar os olhos. Inclusive, a gente tem tido realmente muitos pacientes que nesse período, até por conta do isolamento, ficaram aí sem o diagnóstico, sem chegar às unidades de saúde, e a gente agora, nesse momento, está tendo uma rebordose disso tudo, né? Esses pacientes estão chegando com toda a vontade e a gente precisa realmente implementar esse nosso conhecimento com relação ao diagnóstico dessa doença, que deve acontecer, gente, na unidade básica de saúde, tá? A grande maioria, 99% dos casos de hanseníase, eles podem ser diagnosticados aí por você, na sua unidade básica de saúde. É lógico que naqueles casos que surge dúvida, que você precisa de alguma ajuda, as referências, elas existem para isso, referências municipais e as referências estaduais que você já conhece aqui dentro do estado. Pois bem, vamos lá, então, relembrar algumas coisas da hanseníase. Para a gente relembrar, o agente etiológico, Mycobacterium lepre, né, aquele parasita intracelular obrigatório, com uma multiplicação extremamente lenta, ele se multiplica por divisão binária. Então, para um Mycobacterium lepre se multiplicar e se dividir em 2, ele precisa, em média, de 11 a 16 dias. Por isso, a gente tem um período de incubação extremamente alargado, né, que pode variar de 2 até 10 anos. Essa bactéria ela se desenvolve em localidades mais frias do nosso corpo, em média numa temperatura de 36 graus, né? O estudo revela para a gente que no meio ambiente, essas bactérias, elas, em 7 dias, a gente consegue encontrar pelo menos 1% dessas bactérias viáveis. Quando essas bactérias estão em secreções nasais, elas podem perdurar viáveis no ambiente até 9 dias. Por isso que é tão importante a vigilância do contato intradomiciliar. Na verdade, quem convive com esse paciente portador de hanseníase multibacilar de uma forma contagiante é o grupo de maior risco de adoecimento. Então, essa incubação naqueles pacientes falcibacilares, aquele paciente que tem uma imunidade celular boa, que consegue controlar essa multiplicação celular, ela pode variar de 2 a 5 anos. Nos pacientes multibacilares, que praticamente não têm uma imunidade celular efetiva contra a hanseníase, essa incubação pode chegar, então, até 10 anos. Esse micobactério ele tem uma afinidade por 2 órgãos principais, tegumento e nervos. E eu diria até que pelo nervo, propriamente dito. Por quê? Porque na pele, o que ele vai buscar? Ele vai buscar a célula neural. Ele tem a capacidade de invadir a célula digestiva, que é aquela célula que está lá na inervação periférica, né? E é a única bactéria, inclusive, com essa capacidade de invadir células neurais. E daí a gente já começa a pensar na clínica que a hanseníase traz para a gente, né? Toda a fisiopatologia que a gente vê da hanseníase vem por conta dessa característica desse bacilo, de invadir e por essa predileção por células neurais. O micobactério, ele é uma bactéria que tem alta infectividade, um potencial de infectividade muito alto e baixa patogenicidade. O que isso quer dizer? Se a gente tiver um bichoviano sem tratamento dentro do domicílio, falando, convivendo com todo mundo será contaminado. Esse bacilo ele vai invadir os organismos com certeza, porque a infectividade dele é altíssima. Porém, a patogenicidade não. Talvez nessa casa, talvez ninguém adoeça. Isso tudo vai depender da susceptibilidade genética de cada pessoa. A gente vai ver que a genética de cada paciente, ela contribui muito para essa susceptibilidade ou resistência ao Mycobacterium lepre. Mas ele invade tranquilamente. A gente que trabalha aí no serviço de saúde há anos, com certeza já fomos invadidos inúmeras vezes pelo Mycobacterium lepre. Na verdade, nós que moramos aqui em locais endêmicos. O principal fator de virulência é aquilo que faz com que a bactéria invada essa célula neural e mais, aquilo que faz com que ela se torne resistente à ação do macrófago para que ele não a destrua,
é o glicolipídio fenólico 1, que é encontrado exclusivamente na parede celular do Mycobacterium leprae, que inclusive a partir dele a gente consegue fazer a sorologia anti-PGL1. Porém, não é um exame muito bom para a gente no nosso dia a dia, para diagnóstico, porque essa sorologia ela só vai estar positiva naqueles casos de pacientes multibacilares. Na verdade, a gente não quer encontrar só os multibacilares, a gente quer, muito pelo contrário, encontrar os pacientes nas formas iniciais da doença. A principal fonte de infecção, então, claro, é o doente multibacilar, MHV, o vichoviano, leia-se MHV, ou dimorfo, que não está em tratamento. Por quê? Porque a partir do momento que você dá a primeira dose supervisionada para esse paciente multibacilar, de forma contagiante, nós já conseguimos eliminar, tornar inviável para a transmissão mais de 90% dos bacilos. Na verdade, em 15 dias, ele perde totalmente a capacidade de transmissão. Porém, se a gente pega um paciente, inicia o tratamento, dá a primeira dose supervisionada, nós não vamos mudar o dia a dia do paciente pensando nesses 15 dias. Até porque quem teve que adoecer naquele convívio já adoeceu, né? A gente sabe, né, a literatura coloca isso muito claramente para a gente, que já foi isolado em tatus e outros animais silvestres, inclusive existem correlações muito raras, né, de casos isolados de transmissão, inclusive pelo contato com o animal infectado. Gente, isso são casos isolados. E aí a gente tem que pensar na nossa realidade. A gente não está todo dia aí misturado com tatu, com esses animais silvestres, né? Então, essa é uma via de transmissão pouco viável no nosso dia a dia. É discutível também o papel de insetos como vetores, tá, gente? Até bem pouco tempo atrás, a gente nem falava sobre isso. Mas hoje a gente já sabe que existem estudos, não é para ninguém sair por aí dizendo que a transmissão da hanseníase agora é por vetor. Estou trazendo para vocês algumas coisas que vêm de estudos, né? A gente não tem nada muito palpável sobre isso, mas eu acho importante a gente trazer o conhecimento, né? Esses bacilos também são eliminados pelo leite materno, urina, fezes e rancenomas ulcerados. Porém, a gente não tem registro de transmissão via leite materno, urina ou fezes. Com relação aos rancenomas ulcerados, a gente sabe que se eu tenho um paciente com rancenoma ulcerado, cheinho de Mycobacterium leprae, eu tenho uma lesão com solução de continuidade e eu vou esfregar minha lesão nesse rancenoma, ou se eu tiver um contato direto e prolongado com esse rancenoma, eu tendo uma porta de entrada, eu tenho sim chances de adoecimento, tá? Isso realmente a gente tem. Porém, como fala uma velha amiga, em sã consciência, ninguém vai chegar e pegar a sua ferida, sua úlcera lá, sua escoriação, exulceração, seja lá o que for de solução de continuidade, e vai passar lá no rancenoma do paciente, né? Então, é uma via também pouco provável no nosso dia a dia. O fato é que, como via de transmissão, o que nós temos, uma principal meio de entrada e saída desse bacilo no nosso organismo, e é com isso que nós lidamos e devemos lidar no dia a dia com os nossos pacientes, é a transmissão através das vias aéreas superiores. E quem transmite? Como a gente já falou anteriormente, aquele paciente multibacilar, né, que ainda não tomou medicação, nunca fez tratamento, e aí ele vai estar eliminando essa bactéria. Como condições de adoecimento, como eu comentei com vocês anteriormente, a genética na hanseníase é importante, como tudo na vida, cada dia a gente vê mais isso, né, gente? Como tudo na medicina. A genética é extremamente importante, porque hoje a gente sabe que para o paciente adoecer, ele precisa pelo menos de duas condições. Endemicidade do meio, a gente tem isso para dar e vender, né, gente? Endemicidade do meio e a susceptibilidade genética, ou seja, é a genética desse paciente que vai determinar se ele é suscetível ao adoecimento ou não, se ele é resistente. E, na verdade, o que a gente sabe é que a grande maioria da população, gente, jamais vai ter hanseníase. Pode ter contato todos os dias com pacientes portadores e não vai adoecer, né? São as pessoas resistentes. A gente acredita, né, isso já é uma coisa de longas datas, né, longos estudos, muitos estudos trazem isso para a gente, que apenas 10% da população geral tem chances de adoecimento, tá? Todos nós estamos, com certeza, né, sobre a ação desse micobactério, que tem em todos os lugares, tá? Mas apenas 10% vai adoecer.
E para aparecer os primeiros sinais e sintomas nesses 10% que podem adoecer, é necessário um período de incubação que vai variar de 2 a 10 anos, dependendo do perfil imunológico desse paciente. E aí, queridos, hanseníase não é uma doença monomórfica, como a maioria das doenças são, né? A gente tem doenças, o agente etiológico, a gente tem certinho na nossa cabeça como é que vai ser o perfil clínico desse paciente. Na hanseníase não é assim, né? Na verdade, quando um paciente adoece, quando a doença se instala num paciente, a fisiopatologia vai seguir um cortejo que vai ser direcionado pelo perfil imunológico desse paciente. O que nós sabemos? Todo mundo, quando adoece, passa por esse período de incubação e vai iniciar com uma forma clínica chamada hanseníase indeterminada, tá? E, em geral, ele pode até permanecer com essa forma clínica indeterminada, que é uma forma bem inicial, de poucas lesões, muitas vezes quase imperceptíveis, onde, nesse caso aqui, o micobactério só pegou músculos primários ali da derme. Então, ele vai ter, muitas vezes, diminuição apenas da sensibilidade térmica. Posso já observar, sim, um ressecamento, uma xerosezinha naquela pele, que eu vou ter comprometimento de inervação autossômica. Então, a glândula sudorípara naquele local, ela vai estar comprometida. Então, eu já posso ter, mas são sinais clínicos muito sutis. E se a gente não buscar, se a gente não tiver esse olhar voltado para a hanseníase, entendendo que é uma realidade, a gente vai deixar passar batido. Sabe-se ainda que boa parte desses pacientes, né, pode evoluir para a cura. Porém, nós não vamos contar com essa sorte, né, gente? No estado, num país como o nosso, onde tem hanseníase bombando por todo lado, se a gente encontra a hanseníase de uma forma indeterminada, nós vamos tratar. A gente não vai aguardar para ver o que vai acontecer. Por quê? Porque se eu não diagnosticar esse paciente no período da hanseníase indeterminada, dependendo da resposta imunológica desse paciente, ele vai desenvolver a forma tuberculose, a forma vichoviana e a forma dimorfa. Como é isso, gente? Todos nós sabemos que nós temos 2 tipos de imunidades, né? A gente tem aquela imunidade celular, que é mais imediata, que é mais rápida, e é aquela que é mais eficaz no início, e temos uma imunidade mais tardia, que é dada pela imunidade humoral, que é a produção de anticorpos. Ocorre que, em um grupo desses pacientes que tem a forma indeterminada, essa resposta imunológica T-help1 celular, ela é extremamente competente. O paciente até adoeceu, porém, a imunidade celular dele foi capaz de conter essa proliferação bacilar. Inclusive, esse paciente vai ter pouquíssimas lesões, até no máximo 5 lesões, porém, as alterações clínicas no local da lesão vão ser bem evidentes. É o paciente que vai apresentar uma alteração de sensibilidade mais evidente para a gente. A pele vai ficar xerótica. Por quê? Porque o bacilo está ali, eu tenho células inflamatórias que estão ali destruindo tudo, e não vai destruir só bacilo. Então, destrói terminação nervosa de todo jeito, porque o bacilo está no nervo, vai destruir glândulas sudoríparas, e essa pele tende a manifestar mais claramente os sinais clínicos da doença. Então, por incrível que pareça, nessa forma tuberculose, é muito mais fácil a gente chegar, fazer o exame físico e atestar a alteração de sensibilidade. Porém, nós temos um grupo de pacientes que praticamente não tem essa imunidade celular. E até que esse paciente comece a produzir os anticorpos, gente, essa doença, ela vai disseminar. A gente costuma dizer que é aquele paciente que vai ficar pingando bacilo. Porque é o paciente que vai ter lesões, gente, da cabeça aos pés. E detalhe, como a gente viu anteriormente, a imunidade celular é que vai fazer com que haja destruição ali daquelas estruturas na pele, na tentativa de conter o bacilo, e aí o paciente da forma tuberculose, ele vai ter uma clínica mais, uma perda de sensibilidade mais evidente para a gente. O sinal clínico vai ser muito tranquilo. Já no vichoviano, não. Muito pelo contrário, e a gente precisa ter cuidado. Porque no vichoviano, o teste de sensibilidade, ele não vai estar tão alterado como a gente encontra na forma tuberculose. E até na dimorfa também. No vichoviano, não. Muitas vezes a gente até vai fazer o teste de sensibilidade em algumas áreas e a gente não vai encontrar alteração.
A gente encontra mais no vichoviano alterações já mais distais, de perda de sensibilidade protetora. É aquele paciente que já chega para a gente contando que ele tem formigamento, os pés ficaram dormentes, ele já está perdendo a chinela. Então, a gente tem mais esse comprometimento, né? Às vezes em bota, em luva, até confundindo com outras doenças aí que faz neuropatia periférica, tá? E nós temos um grupo de pacientes borderline, né? Que é aquele paciente que ele não é zerado de imunidade celular, mas ele também não tem essa imunidade celular boa o suficiente para fazer com que ele fique no polo tuberculoide. Então, é o paciente da forma clínica dimorfa, tá? Por conta desse perfil imunológico, é que a gente também acaba entendendo que se eu fizer uma baciloscopia no paciente da forma indeterminada, ela vai vir negativa, porque eu quase não tenho bacilo aí, né? Na forma tuberculose, ela também vem negativa. Na forma vichoviana, sempre vem positiva. Na forma dimorfa, depende. Se esse paciente ele tem um perfil mais voltado para o polo tuberculoide, eu não vou ter baciloscopia negativa. Se ele tem um perfil mais voltado para o polo vichoviano, eu vou ter baciloscopia positiva, sim. Essa é a classificação de Madrid, né? E é a que é utilizada por a gente aqui no Brasil, né? Inclusive adotada pelo próprio Ministério. Então, vamos seguindo. Vamos seguindo. Bem, a gente conheceu um pouco dessa fisiopatologia, né? O que determina, então, esse polimorfismo de formas clínicas dentro da hanseníase. Então, vamos ver agora aqui, de uma forma bem tranquila, como é que a gente faz esse diagnóstico? Vamos colocar as coisas no nosso dia a dia mesmo. Então, para fazer o diagnóstico da hanseníase, a gente não precisa de grande arsenal. A gente precisa, sim, fazer uma boa história clínica e um bom exame físico, direcionado, pensando na fisiopatologia da doença. A gente, então, inicia com uma inspeção, onde a gente vai buscar lesões dermatológicas e neurológicas, porque muitas vezes a gente vai ter manifestações neurológicas apenas. Não podemos esquecer que no Brasil, a principal causa de neuropatia periférica é a hanseníase neural. Sim, a hanseníase que não tem lesão dermatológica. Então, eu não tenho que pensar em hanseníase apenas como doença dermatológica, né? Ela é também uma doença que muitas vezes vem só com manifestação neurológica. Depois que eu faço a inspeção e eu detecto alterações, manifestações dermatológicas ou lesões de pele, áreas suspeitas, eu vou fazer o teste de sensibilidade nas lesões ou áreas suspeitas. Isso é super importante, principalmente quando a gente pensa na hanseníase neural. Então, gente, eu posso ter uma garra que é idêntica à garra do paciente que tem hanseníase, que ficou com sequela. Porém, se eu faço o teste de sensibilidade no lugarzinho dessa garra e a sensibilidade está preservada, pode procurar outra causa. Não é hanseníase. Para ser hanseníase neural, eu tenho que ter alteração de sensibilidade cutânea no trajeto daquele nervo. Depois que eu faço o teste de sensibilidade, é importante que eu palpe todos os troncos nervosos periféricos. Por quê? Às vezes eu tenho uma lesão, mas eu tenho vários troncos nervosos já acometidos. Como é que eu percebo que está acometido? O paciente vai ter espessamento ou dor, principalmente na palpação daqueles troncos nervosos periféricos. Isso sinaliza para mim que aquele paciente, apesar de ter só uma lesão, ele não tem tão pouco bacilo. Esse bacilo já andou caminhando por aí. A gente sabe que quando o bacilo ele entra no nosso organismo, ele vai procurar os linfonodos, né? E daí começa a disseminação, né? E entra a via sanguínea também. Então, eu posso ter uma lesão aqui, mas eu posso ter comprometimento neural em outras partes do corpo. Isso precisa ser investigado para evitar que eu dê um diagnóstico de uma forma paucivacilar sem ser paucivacilar. E depois o paciente faz o tratamento e não fica curado, né, gente? A gente precisa fugir dessas armadilhas, dessas pegadinhas que às vezes a hanseníase traz para a gente. Depois nós vamos fazer essa inspeção de uma forma bem detalhada. Acho que eu passei um slide aqui, gente. Peraí. Pronto. Então, o passo 1, então, é a anamnese. Hoje eu vou ver identificação, a queixa principal, que já traz um monte de dicas para a gente. E assim, se eu estou realmente diante de um suspeito ou não de hanseníase. HDA, então, porque nós vamos organizar essa clínica de uma forma cronológica e sistematizada. Então, na HDA, o paciente que chega para mim e diz que eu tenho uma lesão
já tem algum tempo, já usei cetoconazol, dexametasona, não melhora, tá do mesmo jeito, não coça, por mais que ele não diga pra gente que é dormente, até que se prove o contrário, pode ser hanseníase, tá? Ainda mais dependendo da história epidemiológica desse paciente. É diferente do paciente que chega, tem manchas, elas vão e voltam. Uso cetoconazol, melhora, depois volta. Gente, lesão de hanseníase não vai voltar. Lembra que é um micobactéria, uma bactéria que está ali na derme, né, causando um processo inflamatório, se multiplicando em crescimento. Ela só vai desaparecer se a gente der a poliquimioterapia, né? E olhe lá que às vezes deixa sequela. Então, vamos valorizar sempre. Quando o paciente já tem casos confirmados na família, ele tem mais chances de ser um portador de hanseníase, e aquelas lesões, como eu falei, que não melhoram com tratamentos pregressos. No segundo momento, depois que a gente faz essa história clínica, aí sim, nós vamos examinar esse paciente como um todo. Tirar a roupa do paciente, igual a gente aprendeu lá na faculdade, tem que fazer inspeção, a gente não faz por cima da roupa. Por mais que o paciente diga que a lesão é na face, que a lesão é no dorso da mão, não importa. Tem que tirar a roupa do paciente. E aí nós vamos investigar toda a pele do paciente. Se for mulher, prende o cabelo, porque região cervical também pode ter lesão de hanseníase. Examina tudo, o que encontrou de suspeito, vai fazer o passo 3, que é o teste de sensibilidade. Tá? E aí, gente, esse teste de sensibilidade, ele precisa realmente ser muito bem realizado, tá? Primeiro que eu tenho que entender que as terminações neurais finas, né, os ramúsculos primários, são os primeiros a serem acometidos pelo micobactério. Por isso, inicialmente, eu só tenho alteração de sensibilidade térmica. Então, eu tenho que primeiro lembrar que eu preciso ter material para testar a sensibilidade térmica. Se eu não tiver esse material, gente, eu não tenho como dizer que a sensibilidade está preservada. Então, só pegar o alfinete ou o algodão e o paciente sentir, isso não não faz com que eu possa dizer que esse paciente tem uma lesão com sensibilidade preservada. Tem que fazer sensibilidade térmica, tá? A gente sempre vai fazer nessa ordem, térmica, dolorosa e tátil. Vamos orientar esse paciente quanto ao teste. Isso é super, mega, ultra importante. Se o paciente não entende o teste, esquece, porque você não vai conseguir fechar esse diagnóstico com segurança. Demonstre o teste antes para o paciente, o térmico, o doloroso ou o tátil, o que você estiver fazendo. Primeiro demonstra na área SAM, para ver se ele sente lá o tubinho quente e o frio, a ponta ou a cabeça do alfinete, o toque do algodão. Depois que você percebeu que ele entendeu, é que você vai mandar ele fechar os olhos e vai iniciar o teste, ele com olhos fechados, testa logo numa área SAM, para ver se realmente ele entendeu. Depois é que tu vai lá para a lesão. Valorize respostas como, aí tá menos quente, ou quase não senti nesse local. Isso, gente, o paciente está revelando que no local da lesão ele ainda tem sensibilidade térmica, mas já está diminuída. Posso estar diante de uma forma inicial da doença. No final, você precisa anotar da forma que você observou no exame, tá? Esse teste deve ser realizado em todas as lesões ou nas áreas de pele que você suspeite que tem alteração. Bem, então aqui só mostrando, né, trocando em miúdos aqui a sensibilidade térmica, você vai usar 2 tubos de ensaio de vidro com água natural, lamparina, álcool, tá, gente? Aqueça um dos tubos, né? Aqui a gente faz um aquecimento, vai testando no dorso da nossa mão, e depois é que a gente parte lá para o paciente. A gente não utiliza mais, gente, o éter não é algo que a gente utilize mais no nosso dia a dia. Inclusive, nem é mais recomendado pelo Ministério da Saúde e nem nas técnicas, né, na semiologia. A própria semiotécnica recomenda o tubo de ensaio aquecido, tá? Outra coisa, não precisa gelar essa água. A gente sabe lá da fisiologia, quando a gente estuda sistema tegumentar, que se o gelo, o frio em excesso na pele, ele vai estimular a sensação de dor, a percepção de dor por conta de umas terminações dos corpúsculos que a gente tem lá na derme, tá? Então, é água natural com água aquecida numa lamparinazinha. Cuidado no período da pandemia. Tem álcool por todo lado, a gente vai ter que estar acendendo essa lamparina. Cuidado redobrado com isso. Depois que a gente faz a sensibilidade térmica, a gente pega o nosso alfinete de costureira com a pinça Kelly, e tem que ter sim essa pinça, porque vai dosar melhor a nossa força para tocar esse objeto na pele do paciente. Da mesma forma, vamos orientar o paciente como ele deve, o que é ponto, o que é cabeça,
vamos mandar ele fechar os olhos e vamos proceder com o teste e avaliar as respostas do nosso paciente. Por fim, a sensibilidade tátil, que essa sim, eu posso substituir pelo monofilamento verde. Estesiômetro é lindo, maravilhoso, mas não serve para dar o diagnóstico da sensibilidade. Nas formas iniciais, eu vou ter muito erro se eu for fazer teste de sensibilidade com monofilamentos, queridos. Ele pode substituir, o verdinho pode substituir a sensibilidade tátil, o algodão, mas ele não substitui a térmica, tá? Então, a gente vai deixar o monofilamento mais para o monitoramento da função neural. E aqui também a gente vai orientar, né, o paciente do que a gente vai estar fazendo, tá? Como é que vai acontecer esse teste. Depois, nós vamos palpar os troncos nervosos periféricos. Aquilo que eu falei para vocês, eu preciso ter uma noção de como está essa infecção nesse organismo, tá? Eu tenho um quantitativo de lesões, mas eu preciso saber como é que está esse comprometimento neural. Não só para eu fechar o diagnóstico, mas para eu tratar essas neuropatias para evitar as incapacidades, que é um grande problema na hanseníase, né? Então, principais troncos nervosos que eu posso avaliar, tem o auricular, né, que muitas vezes alguns pacientes já trazem esse nervinho auricular, que na inspeção eu já posso encontrar o espessamento dele, né, em alguns pacientes, do espessamento. Já peguei muito paciente que veio comigo com queixa de dor na região cervical, e na hora que a gente vai examinar, tá lá o auricular espessado, tá? Mas o que nós fazemos de rotina e que está lá no formulário de avaliação neurológica é a palpação do nervo ulnar, do nervo radial, a manobra de Tinel para avaliar o nervo mediano, que a gente percute o trajeto desse nervo. Aqui, passando ali pela cabeça da fíbula, tem o nervo fibular, que pode estar acometido, e o nervo tibial, né? O tibial posterior, que a gente precisa também avaliar. Depois que a gente faz essa avaliação da pele e a avaliação dos troncos nervosos, aí sim, nós temos condições de dizer que nós temos um caso de hanseníase e já temos condição, inclusive, de fazer a classificação clínica desse caso, ok? Quando possível, a gente sempre vai solicitar a baciloscopia do esfregaço intradérmico. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que nós não temos só pacientes em locais de referência. A gente tem pacientes naquele local interior do interior do interior que muitas vezes não tem baciloscopia. E ninguém vai deixar de dar diagnóstico de hanseníase por conta disso, tá? A baciloscopia ajuda, mas ela não é, por si só, um critério diagnóstico. O critério diagnóstico para hanseníase, como eu falei, é o exame clínico, dermatoneurológico, tá bom? Mas, quando possível, a gente vai solicitar a baciloscopia, sim. Celigiane, mesmo naqueles casos que eu sei que vai vir negativo, por que a importância? Porque isso é um dado operacional para a gente, tá? É importante a gente informar, isso é importante para a gente mapear, né? Então, é importante a gente solicitar, sim. Então, a gente solicita a baciloscopia do esfregaço intradérmico, a técnica realizada de coloração é de Zil-Nilsson, né? Esse é um bacilo álcool-ácido resistente, o Mycobacterium lepre. Ele tem uma parede celular lipídica, que a gente cora ele com a fucsina, e quando joga o álcool ácido, por conta dessa parede lipídica, ele não desfora, então ele fica todo vermelhinho lá na lâmina. Então, é possível encontrar, né, esse bacilo, que pode estar isolado, íntegro e isolado, ou em globias, né, aquele aglomerado de bacilos, né, disposto em uma substância chamada gleia, uma substância gelatinosa. Essa é a forma mais viável, né, mais virulenta, digamos assim, do Mycobacterium lepre. Né? Então, a baciloscopia ela deve ser utilizada como exame complementar. A baciloscopia positiva classifica o caso como MB, independente do número de lesões. Então, mesmo que eu tenha uma lesão, tenha uma baciloscopia positiva, ele é MB, multibacilar. E o resultado negativo não exclui, porque a gente já viu que tem forma que vai ter baciloscopia negativa. Onde é que a gente coleta material de baciloscopia? Lobos auriculares, um cotovelo e uma lesão. Paciente que não tiver lesão, lobos auriculares e cotovelos. Por quê, gente? Porque nós vimos que essa bactéria, ela tem predileção por locais mais frios do nosso corpo. Então, se eu tiver Mycobacterium lepre no organismo, onde mais facilmente eu vou encontrar ele? Nessas localidades mais frias, tá?
E outras indicações para baciloscopia, diagnóstico diferencial com outras doenças e nas recidivas, né? Nas suspeitas de recidiva, é interessante a gente ter a baciloscopia. Muito bom, inclusive, quando a gente tem a primeira. O sítio de coleta, eu já falei para vocês, né? Isso tem lá no manual do Ministério da Saúde, o manual de baciloscopia de 2010, bem legal para quem puder depois dar uma lida, conhecer um pouco mais da baciloscopia. Só que é para mostrar as diversas morfologias do bacilo, tá? Então, aqui é o bacilo que se cora integralmente, ok? É o bacilo que a gente entende que está íntegro. Bacilo fragmentado, ele não se cora uniformemente, tá? E o bacilo granuloso. Lembrando que a forma mais viável de infecção de doença ativa são as globias. O resultado dessa baciloscopia vem em índice baciloscópico, né? Existe uma tabelinha para se fazer esse cálculo, e aí você faz uma média aritmética dos 4 sítios que você coletou material. Essa aqui, por exemplo, o resultado, o IB é de 1,75, e a gente vê aqui a morfologia, muitas globias. Atenção, porque essa baciloscopia não vai zerar com o tratamento, gente. Numa aula de tratamento vai se falar melhor sobre isso, mas é importante já lembrar para vocês que não é o valor da baciloscopia que vai definir se o paciente está de alta por cura ou não, tá? Só para a gente ir pensando para um outro momento a gente discutir mais sobre tratamento e critérios de alta. Bem, outros exames complementares que a gente tem aí na hanseníase. Histopatológico, tem gente que adora, né, gente? Vamos pedir o histopatológico, mas a gente não pode esquecer que nas formas iniciais, pelo menos 70% dos casos de hanseníase indeterminada, essa biópsia vai ser inespecífica, tá? Quantas vezes a gente não senta, a gente na referência, para discutir paciente, né? Porque tem uma baciloscopia, mas a gente está vendo a clínica. Então, assim, baciloscopia também não é, por si só, um critério diagnóstico, tá bom? Por si só, não. Nos ajuda, sim, mas a clínica ainda é soberana. Sorologia de TGR1, já falei para vocês, ótimo, porém, vai ser muito bom para a gente nos casos multivacilares. Nós queremos encontrar os casos iniciais. Teste rápido, existe? Existe. Mas ele não é, inclusive, a gente não usa na referência, ele não é validado atualmente para o nosso uso, porque a gente sabe que ele também vai estar positivo apenas nas formas multivacilares, né? Imagina se a gente liberar teste rápido, sorologia por aí a gente não encontra mais um paciente na forma indeterminada de tuberculose. Porque fez o teste, deu negativo, vai achar que não tem hanseníase. PCR para Mycobacterium leprae, excelente, tá? Algumas referências dentro do nosso país já utilizam, né? PCR para Mycobacterium, que pode ser feito tanto no material do raspado intradérmico ou na biópsia, no histopatológico, né? E aí é muito legal porque fortalece aí a possibilidade da gente isolar o Mycobacterium. Eletroneuromiografia é um exame extremamente importante quando eu estou diante das suspeitas de rancenia neural. É aquele paciente que não tem lesão, mas tem comprometimento neural, e aí pode confundir com uma série de doenças aí que fazem neuropatia periférica. A eletroneuromiografia vai nos ajudar, principalmente porque o padrão de comprometimento da hanseníase é de mononeurites múltiplas, cada nervinho vai ser comprometido de uma forma diferente, e o padrão inicial é de desmielinização do nervo. Depois vai comprometer o axônio, ok? O que diferencia logo de outras doenças neuropáticas, onde o axônio primariamente vai ser acometido. Então, se eu pego uma eletroneuromiografia que me diz que o padrão é axonal primariamente, pense em outras coisas logo, tá? Então, a gente depois, então, que faz a avaliação dermatoneurológica, eu posso definir a forma clínica. A forma indeterminada é aquela forma que eu já falei para vocês. Lesões em até 5, número. Não vou ter comprometimento de troncos nervosos periféricos. Se eu fizer baciloscopia, vai vir negativo. E o diagnóstico diferencial, pitirias versicolo, eczematite, aquelas lesõezinhas de verme, né, que o pessoal chama. Por aí tem muita lesãozinha aí eczemática sendo tratada como se fosse eczemática, na verdade é hanseníase. Na forma tuberculose, eu já vou ter placas com bordas bem delimitadas e lesões assim, bem nítidas, né? Bem mais fácil da gente visualizar. Baciloscopia também é negativa, eu posso até ter um tronco nervoso acometido,
E o diagnóstico diferencial, as tinhas da vida, as dermatofitoses, as impinges, né? Confunde muito. Nós vamos ver aqui algumas imagens. O lúpus eritematoso discoide, granuloma anular. Eu peguei um paciente tratando como lúpus, na verdade era armicenia tuberculose. Granuloma anular, já peguei paciente tratando como se fosse armicenias e era granuloma anular, né? Então, alguém esqueceu de fazer o teste de sensibilidade. Esclerodermia em placa. Então, algumas doenças confundem, mas a gente tem uma arma, teste de sensibilidade. A única doença que vai dar essa alteração de sensibilidade na lesão é a hanseníase, gente. Na lesão ou na área da pele ali à esquerda. E aqui, para mostrar o exemplo da forma indeterminada, então são lesõezinhas hipocrômicas, que pode confundir com um monte de coisa. Olha só, a gente não sabe nem ao certo onde começa e onde termina essa lesão, né? Parece uma lesão que passa até imperceptível. Essa aqui até está com limite mais determinado. Essas são formas indeterminadas, tá? Forma tuberculose. Não, antes disso, gente. Forma tuberculose, que eu falei para vocês. Ó, gente, isso aqui parece uma impingezinha da vida, né, gente? Só que isso aqui não coça. Isso aqui o paciente já passou cetoconazol. Como vocês possam imaginar, a lesão continua do mesmo jeito, só está crescendo. Então, a borda seca, elevada, não tem infiltração. E depois da lesão não tem mais nada. Forma tuberculose. Não podemos esquecer de formas tuberculoides na criança. Isso, ultimamente, no último ano, eu e os colegas da referência pegamos, no mínimo, uns 3 casinhos aí que a gente está organizando para publicar, né, de crianças com idade de... Eu peguei uma criança ainda não tinha 2 anos com lesão, a gente fechou o diagnóstico, inclusive, essa criança aqui, né, que a gente está cuidando aí para fazer essa publicação. Essa lesão nodular, então a hanseníase tuberculose nodular da infância existe sim, ela se manifesta por placas ou pápulas em crianças de 1 a 4 anos que convivem com bacilíferos. A criança já nasceu no meio hiperendêmico e ela tem susceptibilidade genética para a doença. Tá? Essas lesões podem aparecer mais comumente na face, na bochechinha, como um carocinho vermelhinho, desconfia, aquele que não desaparece por nada, parece picada de muriçoca inicialmente. O diagnóstico, claro, como são crianças muito pequenas, é o histopatológico que vai nos ajudar. Existe uma tendência muito grande à cura espontânea. Talvez a gente tenha várias crianças aí no nosso meio que tiverem curadas espontaneamente, porém, se eu encontrar, eu trato. Né? A gente precisa tratar, a gente vai deixar para depois. Então, forma de morfe e forma bichoviana. Gente, falamos aí determinada da tuberculose. Na forma de morfe, eu já vou ter placas eritematosas. Infiltração é a palavra-chave para a forma de morfe e bichoviana, inclusive, né? Só que bichoviana ele vai estar infiltrado da cabeça aos pés. De morfo, não. Você vai ter placas infiltradas. E pode ser até uma apenas. Mas, em geral, vai além de 5 lesões. Eu vou ter muito comprometimento neural, né? O centro dessas lesões vai ter perda de sensibilidade e a baciloscopia pode ser positiva ou negativa. O bichoviano tem polimorfismo de lesões. Eu tenho pápula, placa, nódulo, lesões de toda forma, disseminadas. Baciloscopia sempre positiva. Então, gente, essa imagenzinha típica da forma de morfa, né? Todos são pacientes da gente, né? Chega na nossa unidade de saúde, infelizmente, já há um longo tempo aí buscando diagnóstico. E aí a gente encontra essas placas que a gente chama foveolares. No meio parece que a pele está sã, está normal. E parece que a gente só tem problema aqui, né? Na parte infiltrada. Na verdade, quando a gente faz o teste de sensibilidade no centro, são lesões anestésicas. Olha só esse paciente, né? Cheio de lesões pelo corpo todo. Uma forma dimorfa. Ok? Aqui mais exemplo de forma dimorfa, né? Pode ter lesões gigantes, como essa aqui. Mas eu posso ter lesões aqui, ó, né? E disseminadas no corpo. A forma bichoviana, eu vou ter lesões dos pés à cabeça, certo? Então, são lesões... Eu tenho muita infiltração, muitas vezes. Podem aparecer pápulas, né? Como se fossem carocinhos. A fáscias leonina, a gente pode encontrar comumente na forma bichoviana.
E, por fim, a gente tem a hanseníase neural pura, que é aquela hanseníase onde eu não tenho as lesões dermatológicas, ok? Todos os casos suspeitos de hanseníase neural, a orientação, gente, ainda é pelo Ministério da Saúde, e a coordenação estadual segue isso aqui no estado do Maranhão, é que esse caso ele seja encaminhado para referência, para sua referência. Se você está no município do interior e tem uma referência municipal, mande para lá. Qualquer coisa, a referência manda para o estado. Mas a ideia é que você mande para a referência para confirmação diagnóstica. O que caracteriza a hanseníase neural? É aquele paciente que tem alteração de sensibilidade em alguma área do corpo ou uma manifestação neurológica, onde no trajeto daquele nervo eu tenho alteração de sensibilidade, mas não tenho uma lesão dermatológica, eu não tenho placa, não tenho mácula, né? O comprometimento neural desses pacientes é do tipo misto, tá? Ou seja, eu vou ter comprometimento de terminações nervosas, tendo comprometimento das fibras sensitivas, das fibras motoras e das fibras autossômicas. Em caso de aparecimento de lesão dermatológica, encaminha para a referência imediatamente. A baciloscopia desses pacientes é sempre negativa. E se eu pedir eletroneuromiografia, eu vou ver uma desmielinização primariamente. Em alguns casos, eu até posso ter o comprometimento axonal, mas sempre primeiro a desmielinização, tá, gente? Lembrar, gente, que em todas essas formas clínicas, quando eu faço o diagnóstico, independente se é uma forma transmissível ou não, eu tenho que fazer a vigilância dos contatos, examinar todo mundo, fazendo avaliação dermatoneurológica, como se eu fosse examinar um paciente suspeito. Todo contato, até que se prove o contrário é um caso em potencial. Então, eu tenho que examinar. Mesmo que o meu paciente seja uma forma indeterminada, caso o índice seja tuberculose, mas se essa pessoa se contaminou naquele meio, os contatos que moram com ele também têm chance de se contaminar. Então, vamos examinar todo mundo, gente. Não pode ser negligenciado. E aí, pensando no momento que a gente está da Covid, a gente precisa, né, se pensou em estratégias para poder implementar essas ações no diagnóstico e vigilância de contatos aí na hanseníase. Não só com relação a essa parte do diagnóstico, mas tratamento também. Porém, como a gente falamos aqui sobre diagnóstico, vamos ver o que temos com relação ao diagnóstico. Nós temos documentos, né, que eu acho que a maioria dos municípios receberam, vindo do próprio Ministério da Saúde. A coordenação estadual elaborou um documento também com essas orientações, de uma forma muito clara e objetiva. Está muito legal o documento, né? E nós temos também documentos da Sociedade de Hansenologia, também, que nos ajudou muito, não só no manejo operacional, mas no manejo técnico mesmo da doença, tá? Com relação ao manejo operacional na parte do diagnóstico, a gente sabe, vocês têm vivenciado isso, que o atendimento dos suspeitos, contatos e usuários em tratamento, eles estão sendo feitos em unidades que não atendem o COVID. Inclusive, as unidades da atenção básica que ficaram como referência para a COVID, tiveram seus pacientes transferidos para outras unidades. E é aí que mora o perigo, tá? Porque a gente precisa ter o cuidado e a responsabilidade de transferir esse paciente, mas eu preciso saber quem está recebendo esse paciente lá. Esse paciente não pode estar perdido no sistema, como a gente tem encontrado no nosso dia a dia. Paciente perdido, sem orientação. Doutora, lá não atende mais hanseníase. Para onde eu vou? Eu quero ficar aqui. Não tem como na referência ficar todos os pacientes, gente. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Eu vou fazer essa transferência, mas eu preciso ter o cuidado de saber para onde esse paciente vai. Lembrar que os pacientes de risco para COVID e que estão acometidos pela hanseníase, eles devem receber atendimento na unidade mais próxima. É o momento, gente, da gente implementar aquela descentralização. Se tu tens um paciente na tua unidade, que tu sabes que tem uma unidade mais próxima da casa dele, esse é o momento de tentar descentralizar. Ainda mais se ele é um paciente de grupo de risco. Sempre que necessário atendimento em unidade de referência, gente, é necessário um contato prévio para esse agendamento, tá? E a gente pode fazer contato, inclusive, via telefone, para orientar algumas coisas, que muito pode ser resolvido na própria unidade básica de saúde. É claro que nas situações emergenciais, como os estados reacionais, que eu preciso fazer esse manejo em até 24 horas, né, a gente vai tentar priorizar esse atendimento, ok? Mas muita coisa já pode ser feita dentro da unidade básica de saúde. As avaliações neurológicas precisam ser mantidas no diagnóstico, gente.
lógico que tomando todas as medidas de biossegurança que a gente já sabe que existe para a própria Covid, não é por conta da hanseníase, por conta da Covid. Vamos tomar todas aquelas seguranças, todas aquelas medidas de segurança, mas nós não podemos deixar de fazer a avaliação neurológica do diagnóstico desse paciente. Da alta, se é um paciente que está bem, tranquilo, uma forma que você acompanhou direitinho, pode até ser, né, num momento de pandemia, né, não é o ideal. Não agendar exames coletivos de contatos, viu, gente? Agendar seguindo normas de segurança. Não podemos, nesse momento, fazer as campanhas para exame de contatos. Assim como a gente não pode fazer mais aqueles grupos de autocuidado nesse momento. Vamos aproveitar a avaliação neurológica, que deve ser feita com todas as medidas de segurança. Isso está bem claro no documento do Estado, né, de como a gente deve proceder. E aí a gente faz a orientação de autocuidados nesse momento. Programar as doses supervisionadas é uma boa, principalmente para aqueles pacientes de grupo de risco para a Covid. E é prudente, como eu falei anteriormente, transferir para a unidade mais próxima da residência do paciente, tá, gente? Aqui tem os contatos para apoio institucional, que tem lá no documento do Estado que eu falei para vocês. E é isso, gente. Obrigada pela atenção.